Olá pessoal, eu sou o professor Luciano de Língua Portuguesa e na aula de hoje nós vamos falar sobre os pronomes, né, como forma de coesão, tá bom? Então, para você que já assistiu às aulas do tipos de coesão, os pronomes eles também são utilizados como forma de coesão, tá bom? Às vezes a gente acha que pronomes só para se referir ali aos nomes, né, e tal, mas eles também são utilizados dentro do texto como coesão textual, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Primeiramente eu quero que você observe aqui, né, a questão da cartilha do participante do Enem 2022, tá? Essa cartilha ela já está disponível, né, lá no site do MEC para você poder acessar, né, saber como que vai ser essa organização, né, do Enem, como que é a sua construção ali, o que que você vai estar sendo avaliado dentro, né, do exame, tá bom? Então, se você quiser acessar, você procure lá na internet, tá? Cartilha do participante Enem 2022. Inclusive, algumas coisas que eu trouxe aqui hoje eu tirei de lá dessa cartilha, tá? Para que você conheça, saiba e veja como é. Então, dentro dos elementos coesivos, essa competência, né, ela é avaliada lá na competência 4 dentro do Enem, tá bom? Então, os elementos coesivos é avaliado dentro da competência 4. E lá no caderno, né, na cartilha, você vai poder ver, observar isso aí, tá? Onde é que você vai estar sendo avaliado, né, dentro do processo, tá bom? Então, vamos lá, ó. A competência 4, ela diz o seguinte, né, você precisa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, no momento que você for construir a sua argumentação, você precisa demonstrar para a banca, né, que você conhece os mecanismos linguísticos para isso, tá? E aí você vai ter que saber utilizar todos os tipos de coesão que nós já falamos em algumas aulas e também essa de hoje, né, que são os pronomes como forma de coesão, tá bom? Vamos lá então. Os aspectos a serem avaliados nesta competência dizem respeito a quê, né? A estruturação lógica e formal entre as partes da redação. Então é uma sequenciação que ela é lógica e ela segue a formalidade, tá bom? Que é pedido aí na hora de você construir seu texto. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Então, no momento que você for produzindo, você precisa, né, ter essa sequenciação de fatos dentro do seu texto, tá bom? E quem vai dando esse caminho, né, sequencial são os elementos coesivos, né? E aí nós temos inúmeros, né, como nós já vimos, tá bom? Assim, na produção da sua redação, você deve utilizar variados recursos linguísticos, né, que garantam as relações de continuidade essenciais à elaboração de um texto coeso, tá bom? Na avaliação da competência 4 serão considerados, portanto, os mecanismos linguísticos que promovem o encadeamento textual. Então, aqui você tem que saber utilizar aqueles elementos que nós já estudamos e o que nós vamos ver agora, tá bom? Nesse momento, vamos lá? Então, você deve aqui no momento da sua construção demonstrar o quê? Conhecimento sobre esses mecanismos, né, que são necessários para que você consiga encadear suas ideias, seu texto de forma, né, bacana, que para quem esteja lendo consiga entender o que você quer dizer, tá bom? Então, como garantir, né, a coesão do texto? Para garantir a coesão textual, devem ser observados determinados princípios que vão estar ali em diferentes níveis, tá? Primeiro, nós temos a estruturação dos parágrafos. Como é estruturado os parágrafos? Então, um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal, a qual se ligam ideias secundárias. Então, dentro desse parágrafo, você vai ter ali, né, o parágrafo como unidade textual, né, e ali vai ter uma ideia que é principal
e você vai desenvolvendo as ideias secundárias em cima dessa ideia principal ali, tá? No texto dissertativo argumentativo, os parágrafos podem ser desenvolvidos por comparação, por causa-consequência, por exemplificação, por detalhamento, entre outras possibilidades, tá? Deve haver articulação explícita entre um parágrafo e outro, tá? Nós já vimos isso na aula anterior. Então, dentro desses parágrafos, você pode estar desenvolvendo ali, a partir da sua ideia principal, né? Termos que vão fazer uma comparação entre essas ideias secundárias, né? Ou causa e consequência, enfim. Por exemplificando também ali o que você está dizendo, né? Tudo isso você vai articulando bem as suas ideias dentro do texto, tá? E não esqueça que deve ter aqui uma articulação explícita, ou seja, você tem que mostrar no seu texto os elementos que estão ali fazendo relação entre os parágrafos, tá bom? Vamos lá, então. Nós temos a estruturação dos períodos. Pela própria especificidade do texto dissertativo argumentativo, os períodos do texto são normalmente estruturados de modo complexo, né? Formados por duas ou mais orações para que se possam expressar as ideias de causa-consequência, de contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outras, tá? Então, aqui você tem que ter domínio, de fato, de como construir um texto, né? De como você vai produzir a sua argumentação. E ali ele vai falando, tem que ser formado por duas ou mais orações. Aí você sabe o que é uma oração, né? Para ser oração, precisa de verbo. Então, preste atenção, tá? Nós temos ali também referenciação. Pessoas, coisas, lugares e fatos são apresentados e depois retomados à medida que o texto vai progredindo, tá bom? Então, aqui nesse tópico de referenciação é para que você evite repetições do mesmo termo, né? De cargas de significado iguais, né? Lembra lá que ele utilizou cidadãos, né? Depois ele utilizou grupos, pessoas, comunidade, para se referir ao termo iniciado lá no início do texto dele. E finalizou com a palavra cidadão também dentro do texto, né? Para isso você tem uma vasta gama de elementos que você pode usar, como pronomes, nós vamos ver advérbios, artigos, sinônimos, antônimos e por aí vai, tá bom? Recomendações, né? Procure utilizar as seguintes estratégias de coesão para se referir a elementos que já apareceram, né, no texto. Substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, advérbios que indicam localização, artigos, substituição de termos ou expressões por sinônimos, hipônimos, hiperônimos ou expressões resumitivas, né? Substituição de verbos, substantivos, períodos ou fragmentos do texto por conectivos ou expressões que retomem, né, o que foi dito, elipse ou omissão de elementos que já tenham sido citados ou que sejam facilmente identificáveis. Então, nesse ponto, você vai ter que fazer o quê? Você vai seguir essas recomendações, né, que está lá na cartilha. Depois que você construir seu texto, você volta buscando isso aí, né? Olhando as repetições que não estão legais dentro do seu texto, aí utiliza sinônimos, ou então você, se for possível, né, você não utiliza, deixa ali a elipse vazia, né, de posição vazia, né, porque vai aparentar já dentro da sua construção que você está falando do que você disse anteriormente. Então você não precisa repetir de novo, pode ficar ali de forma vazia, né, ou utiliza sinônimos, né, utiliza termos diferentes também da mesma classe, né, que são os hipônimos. Tem o hiperônimo maior e utiliza os hipônimos, né? As variações ali daquele termo, tá bom? Isso aí depois que você constrói, você vai olhando dentro do seu texto esse passo a passo aí, tá? Essas recomendações. Vamos lá? Então, utilize operadores argumentativos para relacionar orações, frases
e parágrafos de forma expressiva ao longo do texto. Verifique se o elemento coesivo utilizado estabelece a relação de sentido pretendida. Tá? Resumindo, na elaboração da redação você deve evitar, né, a ausência de articulação entre orações, frases e parágrafos. Por quê? Porque você, na competência 4, é obrigado, né, a utilizar pelo menos 2 operadores argumentativos e um de qualquer outra natureza. Então, tem que aparecer dentro do seu texto. Não pode ter ausência desses elementos lá, tá bom? E você tem que saber utilizar também, senão você pode utilizar de forma errada, tá? Pode estar utilizando um elemento... vou iniciar meu parágrafo e vou utilizar... Comecei meu texto, né? Lembram lá do entretanto? Entretanto, aí vou iniciar meu texto. Você já errou, porque o entretanto é de adversidade, não de introdução de ideia, certo? Então, você pode utilizar primeiramente, tá? Aí, se você for continuando seu texto nesse sentido, né, com a ideia que você disse anteriormente, e aí vai explicando, tá? Depois, a ausência de paragrafação, texto elaborado em um único parágrafo, tá? Que é o monobloco, lembram do monobloco? Então, não pode também, tá? Você precisa marcar os parágrafos do seu texto, né, deixando lá o espaço, né, marcando o ponto final, iniciando na próxima linha com letra maiúscula, tá? Emprego de conector, que são as preposições, conjunção, pronome, relativo, alguns advérbios e locuções adverbiais, que não estabeleça relação lógica entre 2 trechos do texto e prejudique a compreensão da mensagem, tá? Então, você tem que utilizar isso também. Depois, repetição ou substituição inadequada de palavras sem se valer dos recursos oferecidos pela língua, como pronomes, advérbios, artigos e sinônimos também, ok? Vamos lá? Então, o que é importante, né? Não utilize elementos coesivos de forma artificial ou excessiva. Não encha seu texto lá de elementos coesivos sem utilidade para o texto. Apenas porque é um dos critérios avaliados aqui na prova, né, de redação. Ou porque seu texto vai parecer mais bem escrito, né, mais sofisticado. Não faça isso. Uma boa coesão não depende da da mera presença de conectivos no texto, muito menos de serem utilizados em grande quantidade. É preciso que esses recursos estabeleçam relações lógicas adequadas entre as ideias apresentadas, certo? Então, não cometa esse erro de, eu preciso, para tirar nota máxima, eu tenho que usar, vou encher meu texto de elemento coesivo. Não, não faça isso. Utilize de forma consciente, sabendo, né, sabendo a funcionalidade dele, se realmente está dando ali o que você quer dizer, está aparecendo naquele elemento, tá bom? Faça de forma consciente, não encha seu texto por obrigação não, tá? Vamos lá. Então, nós temos como pronomes como formas de coesão, nós temos aqui os deíticos, né? Como exemplo, nós temos o agora, hoje, amanhã, aqui, lá, este, esse, aquele, eu, tu, nós, eles. Então, são alguns termos que você pode estar utilizando aí, tá? Segundo o site lá, Infopédia, né, que são dicionários da Porto Editora, deítico é o quê? É o elemento linguístico que não tem sentido por si só, pelo que a sua função é fazer o quê? Referência num enunciado à situação, ao momento de enunciação ou aos interlocutores. Então vejam que são palavras simples do nosso dia a dia, né? Agora, hoje, amanhã, aqui, lá. Se você estiver utilizando esses elementos dentro ali do seu texto, você já atingiu um ponto, né? Observe a seguinte sentença: eu gostaria muito que você estivesse aqui hoje. As palavras eu, você, aqui e hoje são exemplos de deíticos e é necessário conhecer o contexto em que a frase foi dita para saber quem são esse eu, esse você, né? Bem como quando é esse hoje, tá bom? E aonde, né, ou onde vai ser esse aqui dentro do texto, certo? É só para exemplificar, para que você enxergue aí o uso dos deíticos dentro de uma sentença. Bom, assim esses elementos eles fazem referência a outros termos, né? As pessoas da situação, a data a que se refere e ao lugar.
que só ficaria explícito dentro de um contexto específico da situação. Então, segundo o dicionário informal, né, a raiz da palavra deítico tem origem grega, deixis, né, que simplificando quer dizer apontamento ou referir-se a. Então, lembra que nós precisamos utilizar dentro do nosso texto pelo menos um elemento coesivo de qualquer outra natureza. E aqui nós temos esses exemplos, tá? Então, inclusive faz parte da coesão referencial, né? Que vai fazer apontamentos, referência a alguma coisa que já foi dita, certo? Então, nós temos aqui alguns tipos de deíticos no português brasileiro, né? Esse caso é específico para uma situação ocasional em que todos que estão presentes conseguem ver o elemento referido, isto é, o elemento ao qual o deítico se refere está presente somente naquele momento e naquela enunciação. Por exemplo, né, o isto, o aquilo, né? E aí nós temos também deixis, né, anafórica ou catafórica. Tá bom? Anafórica ou catafórica é o termo utilizado para relembrar um termo ou retomar, né, algum elemento já mencionado, algum termo mencionado anteriormente, tá bom? Então, quando você utiliza esses elementos referenciais, eles podem ser anafóricos ou podem ser catafóricos, tá bom? Ou retoma uma coisa que foi dita antes, anaforicamente, ou uma coisa que vai ser dita mais à frente, né, cataforicamente, tá bom? Vamos lá, então, ó, nós temos aqui um tipo de anáfora, né, que é a encapsuladora. Quando o termo retoma toda uma estrutura sintagmática, veremos de forma mais profunda como funcionam essas anáforas e catáforas a seguir. Então pense que encapsuladora quer dizer o quê? Quer dizer que encapsulou alguma coisa, né? Pegou uma frase ali e resumiu em uma palavra só. Então isso é uma anáfora encapsuladora, tá? Vamos ver, ó. O que é a anáfora, né? É o processo de referenciação, de retomada que encontramos no texto. Então, se é retomada, é porque foi dito antes, tá? Em uma conversa informal, podemos facilmente pontuar apenas deíticos na conversa, uma vez que os interlocutores estão vendo o objeto referido, certo? Agora, no processo anafórico, existe um termo que retoma a referência feita pelo deítico, né? Vamos ver aqui como acontece isso, ó. João conversou com a Maria, ele terminou com ela. Então, ele está referindo-se a João e ela se refere a Maria, tá certo? São deíticos, né? Mas retomam elementos que já apareceram no texto. Então, são o quê? Anáforas, porque já estava lá dito anteriormente, né? Certo? Vamos para frente. Já as catáforas, né? Nós temos aqui há ainda um processo semelhante, porém inverso, chamado catáfora, quando ocorre o contrário. Primeiro aparecem os deíticos, depois o texto surge, né, com as referências, tá bom? Então ele primeiro surge ali, depois vai surgir os termos como referência mais na frente, né? Teríamos como exemplo algo mais ou menos assim, ó. Pedro disse a ela, aí a ela quem, né? Que estava meio confuso sobre o relacionamento. Então não temos aí ideia de quem seja. Eva então terminou com ele. Então olha aí, esse termo que foi dito antes, ela não estava presente ali. Ninguém sabia quem era ela. Aí mais na frente apresentou quem era esse elemento, né? Ela significava, queria dizer quem? Eva. Então esse Eva é uma catáfora que retoma quem? O ela dito lá na primeira sentença, tá bom? E enquanto que ele é uma anáfora que retoma quem? O Pedro da primeira sequência, né? Certo? Aqui você pode ver no final da frase, né? Ó. Então Eva terminou com ele. Ele quem? Pedro, que foi dito lá no início do texto. Ele já tinha aparecido, né? E outro elemento substituiu. Então ele é uma anáfora, por ter retomando um termo que foi dito antes. E o ela é uma catáfora, porque refere-se a alguma coisa que vai ser dito depois, como Eva aí no exemplo, certo? E as encapsuladoras são quem, né?
Dentro de ambas as possibilidades, temos a chamada anáfora encapsuladora, ou catáfora. O que é isso? É quando um sintagma todo ele é retomado por um deítico, ou vice-versa, tá? Vamos ver aqui, ó. André e Pedro são fanáticos torcedores de futebol. Apesar disso, são diferentes. Este não briga com quem torce para outro time, aquele o faz. Então vamos ver. O termo isso retoma o predicado são fanáticos torcedores de futebol, tá certo? Então, ó, apesar disso ali, né, são diferentes. Estes não brigam com quem torce para outro time, aquele o faz, tá bom? Este recupera o termo Pedro, certo? Aquele, o termo André. O faz, o predicado briga com quem torce para o outro time. Então vamos lá. O termo, na verdade, era o apesar disso ali, né? O disso, né? Retoma quem? Retoma o que foi dito antes, que são fanáticos torcedores de futebol, tá? E aí ele vai seguindo, né? Este não briga com quem torce para o outro time. Quem é o este? O Pedro. Pedro não briga, né, com quem torce para outro time. Aquele, né, o faz. Quem é o aquele? Aquele é o André. Já o André o faz, ou seja, o André, ele briga com quem torce para outro time, certo? Confuso, né, um pouco, mas é só para a gente entender que esse disso encapsulou, esse isso ali, né, encapsulou toda aquela frase, são fanáticos torcedores de futebol. E também o termo o faz também encapsulou todo um pedaço, que é briga com quem torce para o outro time. Então, para não repetir essa expressão inteira, ele utilizou elementos, né, esses recursos aí, tá bom? Para que a gente enxugue o texto também, né? Para que não fique muitas coisas sendo ditas ali dentro. Tá? Vamos lá. Então, nós temos aqui um exemplo, ó, de elementos, né, sendo utilizados dentro de uma redação, tá bom? Então, vamos ver os pronomes aí, onde é que estão, né? Nós temos ali o esse, pronome referencial, né? E nós temos também ali o desse modo, né? Que retomam coisas que estão sendo ditas, tá bom? Então, olha aqui uma questão do Enem, que ela pode aparecer também, esses elementos coesivos podem aparecer para você dentro de uma questão, tá? Não só no seu texto ele vai ser avaliado, tá? Ele pode ser avaliado também, cobrado aonde? Nas questões do Enem, tá? Pode aparecer lá dentro de uma questão. Aí nós temos aqui um exemplo para você, vamos ver? Fazer 70 anos. Fazer 70 anos não é simples, a vida exige, para o conseguirmos, perdas e perdas no íntimo do ser, como em volta do ser, 1000 outras perdas. O José Carlos, irmão em Escorpião, nós o conseguimos e sorrimos de uma vitória comprada por que preço? Quem jamais o saberá? Né? O pronome oblíquo o, nos versos, a vida exige para o conseguirmos, e nós o conseguimos, garante a progressão temática e o encadeamento textual, recuperando um segmento ali dentro daquele texto. Esse pronome o ali dentro do texto retoma quem? Recupera que termo? Vamos ver? Ele vai recuperar o José Carlos, perdas e perdas, a vida exige, fazer 70 anos, ou irmão em Escorpião. Quem é que esse O está recuperando ali? Primeiro você precisa ler de novo o texto, né? Ó, fazer 70 anos é o título. Né? Fazer 70 anos não é simples. A vida exige para o conseguirmos o quê? Vamos ver? Para o conseguirmos, esse O significa fazer 70 anos, certo? Então, ao retomar a leitura, né, você percebe que esse pronome oblíquo ali, o O, está se referindo à questão de fazer 70 anos, certo? Então, observem que os pronomes vão estar sendo utilizados sempre na referenciação, tá? Na coesão referencial,
tá bom? E ele pode ser de várias formas. Pode representar uma frase inteira, pode representar um elemento que foi dito anteriormente, como você viu no exemplo aí, tá? E pode fazer aí esse encadeamento de ideias de forma lógica, tá bom? E aí você já vai estar cumprindo alguns critérios da sua redação, ok? Para você alcançar sua nota 1000. Então, não deixe, né, de acessar a plataforma Eduque, tá bom? O link que está aparecendo aí para você, tá? Para que você veja essa e outras aulas, tá bom? Então, sucesso e até mais.